E aí, galerinha, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui para a nossa aula de problemas ambientais, né? Que tem algumas coisinhas para a gente ver, né? Ainda tem poluição aquática e depois poluição edáfica, que é a poluição do solo. Bom, resumindo, né? A gente, quando nós vimos ciclo da água, quando eu ensino o ciclo da água, o ciclo do carbono, eu gosto muito já de começar uma introdução na questão de poluição, porque como essa questão da poluição é uma questão que cai muito, uma questão que tem muito um debate todo em torno, então a gente tira um pouquinho de tempo lá para debater e tira o outro aqui, tá? Então, galera, aqui a gente vai ver eutrofização, maré negra, maré vermelha, né? Principalmente eutrofização, que é um tema que cai bastante no Enem, né? Que tem uma incidência grande no Enem. Então, vamos lá. Essa tela aqui, né? Ficar olhando para ela dá até um soninho. Então, vamos trocar aqui nada disso. A gente não pode ter sono aqui. Então, olha só. Deixa eu pular para cá. Trocar de lado agora. Vou olhar para o outro lado, que meu pescoço não fica virado só para um lado. Bom, galera, qual é a origem da poluição aquática que a gente tem? O que é essa poluição? Quais são os mecanismos que causam isso e a classificação dela, né? Então, olha só, poluição das águas é fruto de determinadas atividades humanas, sempre, que a gente também pode falar, aí uma palavrinha bonita para vocês usarem, ó, atividades humanas, a gente também pode falar em atividades antrópicas, beleza? Então, poluição é fruto de determinadas atividades humanas, onde poluentes alcançam águas superficiais e subterrâneas, tem um Szinho ali, de formas bastante diversas, tá? E aí a gente pode classificar uma poluição aquática em duas questões. Primeiro, ela pode ser pontual ou difusa, tá? As pontuais, elas tratam do despejos de indústrias, né, de estações de tratamento de esgoto, os derrames acidentais, atividades de mineração e tal. Por quê? Geralmente a gente vai classificar isso aqui, você tem uma fonte pontual ali. Por exemplo, quando você tem, hoje em dia você já tem ali em Niterói, no Rio, também tem isso. A gente tem um emissário que leva esse esgoto, esses descartes de poluentes para fora das praias, né? Isso ajudou muito, principalmente a limpar muitas praias no Rio e tal, né? Tirar o poluente, porque às vezes você tinha uma língua negra, que a gente chama de língua negra, que saía assim do esgoto, de algum rio que passava perto do esgoto, chegava perto da praia, passava areia, aquilo ficava preto, né? Por isso língua negra, e chegava até a praia ali, até a água. E aí agora esse esgoto ele foi colocado no emissário que a gente tem marinho, né? Um emissário no mar. Para que isso? Né? Realmente, como eu falei, é para tirar esse poluente dali dessas águas iniciais. Agora, quando você tem algum acidente, quebrou uma manilha, e aí essa manilha que passava, sei lá, por baixo de um rio, né? De esgoto para sair no mar, ou quando você tem algum derramamento, uma atividade de mineração que passa um tempo jogando o poluente ali, aí sim você tem uma fonte pontual, tá? Que é um exemplo aqui dessa chargezinha que eu coloquei aqui para vocês, tá vendo? Isso aqui é pontual, tá? Tá sendo jogado ali. Mas só que o problema é quando você tem várias fontes pontuais ao longo de um rio, né? O rio que abastece aqui a cidade do Rio, que é o Rio Guandu, ele tem milhares de fontes pontuais poluindo ele, porque aquilo dele, desculpa, mas é um cocô a céu aberto, é um esgoto, tem que falar, porque o Estado não toma nenhuma precaução para fazer despoluição do rio, e aí a gente fica tomando esgoto, né? O acidente que teve lá que colocaram a culpa nas algas lá, hoje já sabe, vários especialistas da FRJ já comprovaram que não foi, você teve um crescimento das algas pelo aumento excessivo de esgoto. Então, né? Bom, as fontes difusas, né? Difusas porque elas vêm de vários lugares.
é quando você tem um escoamento superficial urbano, né? Choveu, aquela poluição vai ser levada para dentro do rio. Você tem escoamento de áreas agrícolas, porque as áreas agrícolas você usa agrotóxico, você usa insumos químicos, aquilo fica ali na superfície, quando chove isso é lixiviado, essa é a palavra, para rios, para córregos, até chegar ao mar, tá? É muito difícil de você controlar e, como eu disse, elas podem ser intermitentes, né? E aí, galera, a gente tem várias estratégias para controlar isso. Primeiro, redução da fonte. É tirar esse esgoto, você ter estratégias mais naturais, mais ecológicas para poder estar fazendo uma agricultura sustentável, que precise de menos agrotóxico, daí o controle biológico, você controlar uma praga com um predador, né, ou com algum parasita, em vez de ficar utilizando um monte de veneno. Isso é redução da fonte, né? E o tratamento, quando você tem uma fonte que você não tem como reduzir ela, por exemplo, como o esgoto doméstico ou de alguma indústria, isso passar por uma estação de tratamento de esgotos contaminantes, as bactérias, as substâncias mais nocivas serem retiradas, né? E aí, sim, você pode jogar esse esgoto tratado num afluente de água, né? Bom, aqui são os exemplos, aqui, ó, da língua negra que eu falei, né? Olha como é que essa poluição aqui se espalha. Isso aqui é uma poluição pontual, tá? Você tem um rio que está vindo aqui, cheio de poluentes, provavelmente pegando poluentes aqui de tudo e desaguando aqui no mar, tá? Aqui a mesma coisa, ó. E aqui é o que vai acontecer em um lago quando você tem esse despejo de esgoto excessivo aqui, que a gente chama de eutrofização. E aqui uma estação de tratamento de esgoto mostrando como isso deveria ser tratado, né? Bom, outros problemas que a gente tem quando a gente tem poluição aquática são as doenças, né? Quando você ingere uma água não tratada, você pode ter inúmeras doenças, por exemplo, a cólera e o tifo. Aqui, assim, no passado eram duas doenças assim que assolavam o mundo inteiro. Hoje em dia elas são controladas. Se você ferver uma água antes de beber, se você não sabe a origem daquela água, o ideal é você ferver, que aí você já mata, por exemplo, a bactéria da cólera, vai embora, tá? E são doenças que assim, elas estão presentes, né? Essas bactérias, elas estão presentes nas fezes, e quando você tem um esgoto não tratado caindo em um rio e a utilização desse rio gera um problema muito grande. Tem um filme, que é esse aqui, ó, O Despertar de uma Paixão, que é um filme que eu adoro, é um filme lindo, que ele trabalha muito essa questão. Trabalha a questão da colonização, nossa, me deu branco agora, colonização inglesa na Índia, né? Porque ele é um cientista inglês, a mulher é meio que forçada a casar com ele, não é spoiler, tá? Aí eles vão para a Índia e lá não sei se para a Índia ou se é algum outro lugar, eu não lembro direito, tem um tempinho que eu não vi, mas eu já vi esse filme algumas vezes, só não estou lembrando o lugar. Eles vão para um lugar, né? Lá, não sei se é Índia agora ou se é algum lugar na China. Bom, agora eu não lembro. E aí ele tem que controlar, porque todos os colonos, a população está morrendo de uma doença que não se sabe, e aí ele começa a ver que todo mundo que morria era jogado no rio e tal, todo o esgoto da cidade, jogadas nas pessoas eram enterradas próximo ao rio, e aí, por isso eu acho que não é índios, os corpos não eram jogados no rio, não, enterrados próximo. E aí o filme se passa na briga que ele tem tentando controlar essas doenças e tal, a questão da colonização, a questão de você chegar querer impor sua cultura, né, falar a sua cultura sendo como superior a outra cultura. O filme ele tem vários debates ali, muito legal. Tem essa indicação de filme aí para vocês, tá? Bom, um processo aqui é o processo de eutrofização, tá? O que é o processo de eutrofização?
é uma forma de poluição devido ao despejos de esgoto, principalmente esgoto doméstico e industrial, porque eles são ricos em fósforo e nitrogênio. Isso daqui é o principal. Fósforo você precisa para os radicais fosfatos, principalmente dos ácidos nucleicos, do DNA e RNA. E nitrogênio, ele é um dos principais componentes dos aminoácidos que formam as proteínas. Certo? Aminoácidos. E aí, se você fornecer muito esses nutrientes na água, você vai estar fornecendo nutrientes para as algas crescerem, se reproduzirem. E a reprodução é tão grande que elas ocupam toda a superfície de um rio ou de um lago, né? Aumentam em biomassa. E aí fazem fotossíntese, mas todo o oxigênio que é produzido nessa fotossíntese dessas algas que estão na superfície, ela vai embora. Não deixa a luz, elas tampam mesmo a superfície, não deixa a luz penetrar para os vegetais embaixo fazerem fotossíntese. Então, você não tem oxigênio, o oxigênio vai ficando escasso, escasso, escasso. Os animais aeróbicos, como peixes e outros animais que dependem do oxigênio, vão acabar morrendo, aquele ambiente vai começar a se proliferar ali embaixo. Bactérias anaeróbicas que vão fazer fermentação, vão produzir gases, vai feder, algumas produzem até gases tóxicos e mais outros organismos vão morrer. Então, quando você vê aquele lago, que lago lindo, vou tirar foto, vou tirar uma selfie, que o lago tá verde, tá lindo, ele tá eutrofizado. Tá? Com certeza ele recebeu poluente e tá eutrofizado. Pode ser esgoto, pode ser um insumo agrícola, porque você gasta fósforo e nitrogênio para plantações, então você gasta também para... Isso acaba sendo lixiviado para rio, para lago, e é isso aí que acontece, tá? Aqui é só um esqueminha mostrando como é que ocorre isso, ó, aumenta os níveis de nitrogênio, potássio e fósforo na água, você tem um crescimento populacional de algas que produzem oxigênio na fotossíntese, proliferação de bactérias aeróbicas, redução da quantidade de oxigênio na água, morte de animais aquáticos, né? Proliferação de bactérias anaeróbicas, produção de gases mal cheirosos. Isso aqui é um resumo do que eu falei, tá bom? E aqui são as consequências. Ó, aumento da demanda por oxigênio, eu também acabei de falar, e diminuição dos teores de oxigênio dissolvidos. E aí você provoca a morte de peixes e aquela massa de água, aquele corpo de água acaba sendo degradado, acaba tudo morrendo ali. Tá bom, galera? Então, é isso. Daqui a pouco a gente vai ver outra poluição aquática, tá? Até daqui a pouco, espera aí. Não sai, é maratona de Mary mesmo.